Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. O objetivo é esse, é a palavra de Deus para transformar as nossas vidas. Mas preste atenção, não adianta apenas ter conhecimento da palavra. Por quê, pastor? Porque só ter conhecimento não vai mudar a minha vida, não vai mudar a sua vida. Então é preciso o quê? Ter conhecimento e colocar em prática. Estevão, em um certo momento do discurso dele, ele fala sobre a pessoa resistir ao Espírito Santo. Ele fala que não era uma coisa que estava acontecendo há pouco tempo, não. Ele fala que desde os antepassados, ou seja, desde antigamente, eles resistiam ao Espírito Santo. Isso está onde, pastor? Lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51. Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos. Tem pessoa que ela é teimosa. Não é bom ser teimoso. Com quem? Com Deus. Por quê? Porque ser teimoso com Deus é resistir à orientação que Ele está dando. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós chegamos diante de Deus com nossas necessidades, apresentamos a Ele as nossas necessidades, clamamos a Ele por socorro, clamamos a Ele por ajuda. Aí Ele vem e nos orienta, a maneira que nós temos que viver, o que temos que fazer. Aí falamos não. Aí não queremos. Resistimos. Como que Ele pode mudar a minha vida? Como que Ele pode transformar a minha vida se eu não quero seguir as orientações que Ele me traz? Como? Não tem como. Preste atenção. E Estevão terminou dizendo, ele estava terminando um discurso maravilhoso, depois você leia esse capítulo todo, o capítulo 7 do livro de Atos, é algo assim magnífico, é maravilhoso. Dá uma olhada depois, na hora que você tiver mais tempo. E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração, e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Mas nós não podemos ser teimosos. Nós não podemos ser duros de coração. Nós resistimos muitas vezes uma instrução, porque somos rebeldes, porque somos orgulhosos, não aceitamos, queremos as coisas da nossa maneira. Eu prego há anos, não vai ter como servir a Deus da minha maneira, da tua maneira. Não tem como, pastor, não tem. A única maneira de servir a Deus é da maneira dele. É do jeito que Ele mostra, é do jeito que Ele orienta. Às vezes nós queremos até fazer algo para agradar a Deus, mas se não for da maneira dele, Ele não vai se sentir agradado. Eu tenho que aprender a compreender a palavra, e mais do que ter compreensão da palavra, é colocar em prática aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus me ensina. Você compreende, sim ou não? E quantas pessoas estão rejeitando a Deus? Irmão, eu prego já há muito tempo também. Se você não quiser andar com Jesus hoje, quem não vai querer andar com você amanhã é Ele. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus, Ele declarou o seguinte: se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar diante do meu Pai e diante dos anjos no último dia. Eu vou me envergonhar de você. Você tem vergonha de mim hoje, amanhã eu vou ter vergonha de você. Se você se envergonha de mim diante dos homens. Se você me confessa diante dos homens, amanhã eu vou te confessar diante do Pai. Está onde, pastor? Lucas 9, 26. Ele estava conversando com quem? Com pessoas que se declaravam filhas de Deus, descendência de Abraão. Quem pertence a Deus aqui, se eu perguntar, todo mundo vai levantar a mão. Mas a questão é a seguinte:
A pergunta é a seguinte, que você deve responder para você mesmo. Você está colocando em prática a palavra de Deus? Porque crente tem esse negócio. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu não estou prostituindo, não estou mentindo, então está tudo certo entre eu e Deus. Não, não é assim não. Não é assim não. Eu tenho que praticar o dízimo, sim. Eu tenho que praticar a oferta, sim. Eu tenho que ser homem, sim, de uma só mulher. Sim, sim. Tenho. Eu não posso sair da minha boca a palavra mentirosa. Não, não pode. Só que não é só isso, gente. Tem coisas que Deus me orienta que eu tenho que colocar em prática. Como orar diariamente. Como manter os meus olhos no livro dessa lei, meditar nele dia e noite. Quantas pessoas não pegam as escrituras para examinar? Passa a semana toda sem pegar a escritura. Às vezes quer ler a Bíblia, quando o pastor manda abrir um versículo, ela quer ler, quer disparar, ler a Bíblia. E se o pastor chamar a atenção, ela fica bicuda, ela acha ruim. Ela acha que o pastor que é mal educado, que é sem educação. Mas sendo que, na verdade, mal educado e sem educação é ela. Irmão, é coisa séria, gente. Tem tantas coisas que nós temos que fazer, como amar o próximo. Como estender a mão para o necessitado. É lógico, eu tenho explicado para você, manso como a pomba, mas também esperto como a serpente. É lógico que se eu percebo que uma pessoa quer tirar vantagem de mim, eu não vou dar oportunidade para ela. Eu tenho que aprender a analisar e perceber que tem aquela pessoa que ela quer tirar vantagem, mas tem aquela que não é vantagem, que ela quer tirar não, ela está numa necessidade, está precisando de um socorro, e de repente eu passo por cima como se não fosse nada, mas e se fosse comigo? Eu não ia querer que se estendesse a mão a mim? Então tem muitas coisas que nós temos que aprender a colocar em prática. Você está entendendo? Olha só, Lucas 9, 26. Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória, e na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Segue. Eu afirmo a vocês que estão aqui, algumas pessoas não morrerão antes de ver o reino. Ele não estava falando não morrerão antes de vir o reino de Deus no sentido dele voltar, não. Porque o reino de Deus, na verdade, ele estava estabelecendo. Ele estabeleceu o reino de Deus espiritualmente e, posteriormente, você vai ver isso acontecer. Ele vai estabelecer o reino dele fisicamente. Mas o reino dos céus foi estabelecido. Quando a obra da redenção foi concluída, foi estabelecido o reino dos céus. Ele veio, se tornou carne, cresceu entre nós, venceu o pecado, venceu a morte, né, porque ele ressuscitou, morreu na carne, a Bíblia diz, mas foi ressuscitado no Espírito. Pronto. O reino dos céus foi estabelecido. Ele cumpriu todos os protocolos que o ser humano tinha que cumprir, foi à cruz, morte de cruz, se tornou maldição no nosso lugar. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, ele se tornou maldição no teu lugar, no meu lugar, se tornou maldito no teu lugar, no meu lugar. Desceu ao inferno. A Bíblia diz que ele despojou publicamente os principados e as potestades. Em outras palavras, meu irmão, ele tirou da mão do diabo a chave da morte, tirou da mão do diabo a chave do inferno e ascendeu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ou seja, o reino dele foi estabelecido. O título que foi entregue a ele é o maior título que possa ser entregue a alguém, no mundo dos homens, no mundo dos mortos e no mundo de Deus, no mundo espiritual. Tudo se tornou atraído novamente a Deus por meio de Jesus. Você está compreendendo o que eu estou falando? Mais ou menos, pastor. Se começar a estudar as Escrituras, você vai compreender. Porque você tem que conhecer a história. A revelação, o Espírito Santo que dá. Mas a história você tem que conhecer. Eu estava conversando com uma pessoa hoje sobre um assunto bíblico, e a pessoa conversando comigo, eu falei, você sabe do que eu estou falando? Ela falou, sei sim, senhor. É disso, disso, disso. Quer dizer, eu falei, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Você tem que conhecer, examine as Escrituras. Agora a revelação é outra história.
A revelação é o Espírito Santo que traz, segundo a necessidade. Inclusive, a Bíblia diz que sem revelação, a igreja se corrompe. Eu preciso de revelação, a igreja somos nós. Eu preciso de revelação, você precisa de revelação. Esses dias Deus nos deu uma revelação maravilhosa. Quando Davi chamou os levitas para carregar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é símbolo da pessoa de Deus. Qual é a revelação, pastor? Quer a bênção de Deus? Carregue a presença dele, pronto. É uma revelação. Ou seja, é um entendimento que Deus abre. Isso é revelação. Só para você entender o que é revelação. Não é aquele negócio, é isso que o Senhor me diz, me revela. Nada disso. Revelação é isso. Olha lá, lembra? Primeiro livro das Crônicas, 15, 25. Ó. Então o rei Davi e os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom, buscar a Arca da Aliança e fizeram uma grande... estavam fazendo da maneira que Deus mandou. Tem festa quando você faz do jeito que Deus mandou. Quando você faz do teu jeito, pode até ter festa, mas a morte aparece. Eles foram carregar a arca da maneira deles, cataram uma carroça virgem, bonita, que nunca ninguém tinha usado. Eu duvido que era Pangaré que estava puxando aquela carroça, com certeza era cavalo de raça, você está compreendendo? Era uma coisa tudo muito bonita, festa para cá, festa para lá, os cavalos tropeçaram, cidadão foi colocar a mão na arca, pronto, morreu. Olha a morte aparecendo ali. Mas não estavam fazendo para Deus, pastor, mas do jeito deles. Quando você faz do teu jeito, a morte aparece, a revelação. Agora, quando você faz do jeito de Deus, a morte não aparece. Por quê? Porque quando você faz do jeito de Deus, existe a ajuda que vem dele. Quer ver? Ó? Versículo 26. E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7. Então, presta atenção. Estava acontecendo o que aqui? A ajuda de Deus. Por quê? Porque eles estavam fazendo do jeito que Deus mandou fazer. Quando você faz do jeito que Deus mandou você fazer, você vai ter a presença dele com você e a ajuda dele para efetuar a obra. Agora, quando você faz do jeito que você acha melhor, do jeito que você quer, a morte aparece. Você sabe que uma vez, minha irmã me fez uma pergunta. Ela viu um testemunho de alguém oferecendo uma grande oferta. E ela falou, puxa vida, a pessoa foi muito abençoada, porque ela deu essa grande oferta. Ela falou para mim. Ela falou, eu fui lá, catei o meu tudo, e dei, e não fui abençoada. Por quê? Eu falei, não é o que você faz. É pelo que você faz. É a razão com que você faz. Então tem pessoas que elas não entendem. Elas nem sabem por que estão fazendo as coisas. Elas estão andando porque vê alguém andar. Não. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo e por que é que eu estou fazendo. Então aí, a manifestação da vida vai ocorrer. Por quê? Porque Deus vai me ajudar, porque eu estou fazendo segundo a orientação da palavra dele. Você sabe que eu me lembrei de um testemunho, se eu não me engano, foi do Kenneth Hagin, se eu não me engano. Eu não vou ficar com hipocrisia aqui com você, eu não sou de ler muitos livros, eu leio muito a Bíblia. Né? Até sou cobrado por não ler muitos livros, mas eu tenho dentro de mim a seguinte conclusão, dentro de mim. Um cara que escreveu um livro, ele escreveu por quê? Ele tirou de onde? Ele leu a Bíblia, teve entendimento e escreveu. Quem deu entendimento para ele? O Espírito Santo. Então por que o Espírito Santo não pode dar para mim? Se ele não faz diferença de pessoas. Então eu devo me aplicar para estudar a Escritura de maneira que ele me dê entendimento também. Ele não faz diferença de pessoas. Ele diz que todo aquele que pede. Agora, eu acredito que você pode perder a experiência do autor. Aí é outra história. Está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Agora, entendimento, se ele deu para ele, dá para mim também. Mas eu vi. E aí é a experiência do autor. Ele diz que ele estava num congresso e ele estava dando uma palestra nesse congresso e diz que o Espírito Santo chegou para ele e falou assim, ó, presta atenção em mim. Você está vendo ali o pastor fulano de tal? Ele falou, estou vendo. Você conhece ele? Conheço. E ele prega, e ele dando uma palestra. E acontece assim, pastor? Claro que acontece assim. O Espírito Santo fala, gente. Ele é uma pessoa. É que você não para ler as Escrituras. Lembra quando Pedro estava orando? Lembra? Ele teve uma visão, isso está lá no livro de Atos, apareceu ali como se fosse um lençol,
ele ouviu uma voz, é aqui, não é uma voz, Pedro, tira o misticismo. Ele fala no teu interior, mas fala, é uma pessoa. E ele pegou e falou assim, ó, pega, mata e come. Falou, não, senhor, de jeito nenhum. Estava resistindo ao Espírito Santo, pastor, estava. Mas por quê, pastor? Ele foi criado na lei. Desde pequeno ele aprendeu que não era para conversar com gentil, não era para comer com gentil, não era para sentar com gentil. Você não entrava na casa de gentil, gentil não podia entrar na tua casa, senão você se tornava imundo. Ele aprendeu isso desde pequeno. Só que essa conversa com o Espírito Santo aqui foi uma conversa que ocorreu depois da obra da redenção. Ou seja, aqueles que eram imundos, e eram imundos mesmo, já não eram mais imundos, porque tinham sido purificados pela obra que foi feita por meio de Jesus. Está compreendendo, sim ou não? E esse entendimento precisava ficar claro para ele. Então o Espírito Santo veio mostrar para ele que era necessário ele ter essa compreensão, que eles não eram mais impuros. Porque agora não fazia diferença mais entre gentil, ou seja, e judeu. Ou seja, não há diferença para Deus entre palestino. Irmãos, está essa guerra aí que nós estamos vendo. Para Deus não há diferença entre palestino e judeu. Eu sei que se um judeu me ouvir falar, um radical fala assim, tem que matar esse pastor, porque está de brincadeira, ele tá ali sendo um herege, mas sabe que a verdade é que eu não estou sendo um herege, é a realidade. Não há diferença entre servo e senhor mais, entre escravo e livre, entre gentil e judeu, não há mais, é um só povo. Por meio de Cristo, ele trouxe amizade entre os dois povos, por meio de Cristo tornou os dois um só povo, está escrito isso, dessa maneira que eu estou falando. Você está compreendendo? Sim ou não? Então, o que acontece? Pedro precisava ter esse entendimento. Veja lá, Atos 10, 9. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Segue. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Segue. Qual era a visão, pastor? Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Segue. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais, de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Segue. Então Pedro ouviu uma voz que dizia, não é audível essa voz. Eu estou acostumado ao Espírito Santo falar comigo. Não é audível. Mas como é que o senhor sabe que é o Espírito Santo? Como é que você sabe quando é o teu marido que está falando? Ah, porque eu conheço a voz dele, pastor. A minha ovelha. Essa conhece a minha voz. Você sabe que é. Você está compreendendo? Quando não é o Espírito Santo, você sabe que não é. Por quê, pastor? Porque comigo já o Espírito Santo fala, mas teve demônio que já veio falar comigo também. E eu sei a diferença entre um e o outro. Por quê? Porque eu sei a diferença da voz da minha mulher e sei a diferença com a voz de outra mulher. Sei a diferença da voz da minha mulher, da voz da minha filha. Então, quem pertence a Deus sabe quando é o Espírito Santo que está falando. Você está entendendo? É só para tirar a dúvida de alguns céticos. Está entendendo? Sim ou não? Então, Pedro ouviu uma voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Segue. E Pedro respondeu, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Por quê? Porque quando ele ouviu, ele falou, não, mas está errado. A lei diz que não pode, está me mandando fazer o que não pode. Segue. A voz falou de novo com ele, não chame de impuro aquilo que Deus havia sido feita uma obra de purificação. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica por dentro. Não foi só o preço pago por nós. Ele nos purifica por dentro. Ou seja, toda imundície no meu interior, no meu ser, é removida pelo sangue de Jesus. Então, aquilo que era impuro se tornou puro. Amém, pessoal? Você está entendendo, sim ou não? Segue. Isso aconteceu 3 vezes. Agora presta atenção, que é essa parte que eu quero que você entenda. Ó. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Segue. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que era aquela visão
Aquela visão queria dizer, e naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão, e estava à porta. Quer dizer, ele estava meditando naquela visão, falou, o que será isso, tal, procurando entender, e de repente os caras já estavam na porta, segue, porque já estavam a caminho. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram, por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Segue. Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse, escute, estão aí 3 procurando você. Segue. Agora, apronte-se, desça, vá com eles, vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem. Olha o quanto que o Espírito Santo falou. Irmão, eu lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo já falou comigo em várias circunstâncias. Mas muita, pastor, muita. Eu lembro que uma vez uma mulher me veio com uma criança. A criança estava da cor da cadeira, toda envermelhada, pipocada. E ela veio, pastor, queria que o senhor orasse. Eu falei, não se preocupa não. Ela olhou para mim, eu falei, não se preocupa não. Isso daí era um problema assim, que era para explodir por dentro. Só que ia matar a criança. Deus livrou e explodiu por fora. Ela olhou para mim assim, com aquela cara assim de pastor preguiçoso, não quer orar, sei lá. Eu falei, mas eu oro. Eu falei, Deus, obrigado, está abençoado, pode ir. Ela foi, saiu dali, foi direto para o médico. Chegou lá, o médico examinou, falou, rapaz, você acredita em milagre? Agradeça a Deus, era para explodir por dentro, estourou por fora, se explode por dentro, matava a tua filha. Aí ela voltou, pastor, eu falei, eu já sabia. Mas por quê? Não sou médico, é que o Espírito Santo havia me falado. Você está compreendendo, sim ou não? E quantas vezes eu cheguei diante de alguém, o Espírito Santo me falou. Eu me lembro de um rapaz que eu ia numa cidade chamada Iturama, Minas Gerais, fica ali perto da Água Vermelha. Que de vermelho não tem nada, diga-se passagem. É lindo, é rochoso, é transparente, você vê, você não acredita, parece que é rasinho. Pula lá para você ver. É fantástico, a natureza é fantástica. E, rapaz, sabe aquele pessoa fiel? Porque tem pessoas aqui, por exemplo, que eu vejo que são fiéis, toda quarta, todo domingo, mas não falha. Tem algumas que eu vejo toda quarta, toda sexta, todo domingo, mas não falha, é fiel. Então, quando você não vê a pessoa, você, está acontecendo alguma coisa. E esse rapaz era desse tipo. Eu ia lá terça e domingo, mas toda terça e todo domingo ele estava lá. Ficava sentado no quietinho, no cantinho dele ali, mas você via que era de Deus, o garoto. Aí quando foi numa terça, ele não estava. Eu notei. Normal. Pode acontecer, perde a hora. No domingo não estava. Já me deu desejo de perguntar. Na terça-feira, não estava. Falei, ué, ele não estava terça, não estava domingo, não estava hoje, o que será que aconteceu? Quando foi no domingo, ele não estava. Eu chamei a irmã dele, falei, eu não vejo teu irmão. Pastor, me perdoa. Ele pediu para mim falar, o pastor está doente. Inclusive, ele falou, se o senhor puder dar uma passada lá. Falei, irmã. Quer dizer, tem gente que é negligente, né, irmão? Não se importa. E se fosse ela que precisasse da visita do pastor? E aí, inclusive, era tão simples para mim, porque, pastor, ficava na rotatória de pegar a estrada para Jales, porque fica ali Água Vermelha, Iturama fica na divisa do estado de São Paulo, ali entre Jales e Minas Gerais, ali, São Paulo, Jales e Iturama, ali, fica 80 quilômetros. Então, o que acontece? Na saída, eu lembro que eu cheguei, a casa era num terreno desse tamanho, mais ou menos, da igreja aqui, lá no fundo. Eu entrei de carro lá no fundo. E ele estava deitado num banco caipira. Sabe aqueles bancos fincados na terra? Ele estava deitado num banco daquele, cabeça assim, para lá, as pernas. Quando ele escutou o barulho do carro, ele viu que era eu, fez um esforço para levantar. Eu falei, não precisa levantar, não. Mas ele, não, pastor, sentou. Eu falei, como é que você está? Ele, não, estou bem. A mãe dele, mentira, pastor, não está, não. Eu falei, rapaz, o que está vendo? Ele falou, pastor, não sei.
Aí eu falei, vou fazer uma oração para você. O Espírito Santo falou, não ora não, que ele vai morrer daqui a pouco. Eu cheguei e fazia assim mesmo. Ele, o que foi, pastor? Eu falei, nada. Deus não falou para mim fazer fofoca. Deus não falou para mim falar para ele. Eu falei, nada. Eu falei, como é que você está? Tem alguma coisa para acertar? Tem alguma coisa para confessar? Está tudo em ordem entre você e Deus? Ele falou, pastor, está tudo em ordem. Não tem pecado, não tem nada, está tudo certinho. Eu falei, tá bom então. Eu falei, Deus te abençoe. Dei um abraço nele, entrei no carro e fui embora. Chego em casa, naquela época não tinha celular. Minha esposa, ligaram, fulano acabou de morrer. O Espírito Santo me avisou. E foi só uma vez que me avisou? Não, já me avisou outras vezes. Eu entrei no hospital para orar para um rapaz. Quando eu entrei, eu abri a porta, o Espírito Santo falou, não precisa nem orar, que ele vai morrer daqui a pouco. Fui embora, morreu. Um outro foi um pastor. Foi um pastor, estava eu e o pastor Maico, que era meu auxiliar na época em Guarulhos, e o pastor passou mal, foi para o hospital, e teve que fazer uma cirurgia de urgência no coração, e eu fui lá visitá-lo. Ele era um dos meus auxiliares. Quando eu entro na UTI, eu olhei para ele e falou, vai morrer. Eu falei, ixi. E a mulher dele sentada assim. Olhei para ela, pastor, eu falei, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, então tá, tal. Aí eu conversei com ele, ele pegou na minha mão e falou, pastor, não abro mão da promessa. Que promessa? A salvação em Cristo. Eu falei, ela está com você, Deus te abençoe. Saí, e o pastor Maico ficou olhando para mim assim, eu falei, não posso falar nada. Eu falei, ele vai morrer, vamos embora. Ele olhou para mim e falei, como é que eu vou falar para a mulher que o marido dela vai morrer? Ela vai ficar sabendo daqui a pouco, vamos embora. Aí foi embora, cheguei na igreja, morreu. Então ele fala, já me mostrou tantas situações. A mais marcante para mim não foi nenhuma dessas que eu te contei. A mais marcante para mim foi num dia que eu fui humilhado, fui zombado, porque eu falei de Jesus para os meus familiares. Falaram para mim, sai daqui com esse negócio de Jesus. Você vive de favor na casa da minha mãe. Não tem dinheiro sequer para comprar roupa para tua filha. Perdeu o emprego, está desempregado. Vem aqui falar desse negócio de Jesus, sai fora com esse negócio daqui. Eu lembro que eu levantei humilhado, carlos baixos, entrei no banheiro, dobrei o joelho e falei, Jesus, o senhor ouviu? O senhor viu lá? Eu falei, Jesus, sabe o que acontece? O pior é que é isso aí mesmo que eles falaram. Porque a minha vida está assim. Eu falei, é isso, o senhor vai fazer alguma coisa ou não? Foi essa a oração, pastor? Foi essa. Foi essa a oração. O Espírito Santo veio e falou para mim, você vai fazer isso. Me deu o plano de tudo que eu ia fazer. Saí dali e fui fazer o que ele mandou fazer. Mudou a minha vida, foi um marco. Mas agora, por que é que o Espírito Santo não fala com você? Porque você não fala com ele. Você ignora ele. Você ignora. Tem pessoas que às vezes eu ignoro. Por quê? Porque me ignora. Tem um rapaz que passava ali, bom dia, tudo bem? Ele? Bom dia, tudo bem? Agora é o seguinte, ele fala bom dia, faz quando não estou vendo. Ô pastor, você quer falar comigo só a hora que você quer? Eu mando bom dia todo dia para você. Aí de vez em quando alguém aparece, meu amigo, bom dia, eu nem respondo. Eu mando todo dia para você. Oxe. E você faz a mesma coisa com o Espírito Santo. Desculpe o popular. Aí quando o bicho pega, quando a coisa está complicada, Deus, Senhor, misericórdia, fala comigo. Não, se você tiver um relacionamento com ele, ele vai falar com você, e você vai falar com ele vai falar com você todo dia. Todo dia. Eu lembro que teve um dia que eu fui orar, debaixo da mangueira, onde eu morava. Eu acho que eu orei umas 2 horas. E estou entrando, eu e minha esposa. Mas orei mais aquele dia, hein? Orei mais, Deus, foi não? Eu entrei com a minha esposa. Quando eu entrei no quarto, o Espírito Santo falou, tem um sapo debaixo da cama. Eu olhei, falei, como? Falei para minha esposa, não mexe aí não. Ela falou, o quê? Eu falei, tem um sapo debaixo da cama. Ela, hã? Eu falei, tem um sapo. O Espírito Santo me falou que tem um sapo debaixo da cama. Ela falou, eu falei, estou falando com você. Era uma cama de armar. Eu afastei a minha cama, a cama de armar da criança ficava no canto. Ergui, quando eu ergui, tinha um sapo do tamanho dessa caixa. Já viu o sapo boi? Eu exagerei, lógico. Se eu achar um sapo do tamanho dessa caixa, eu vou sair correndo. É só, é lógico, né? Eu exagerei, fui lá para Itu agora. Mas eu vou te falar uma coisa para você. Já viu um sapo boi? É grande, irmão. O bicho é grande, hein?
E eu falei, e agora? Falei, cata sal. Todo mundo quando vê sapo tem medo de macumba, só que eu não tenho. Falei, cata sal. Joguei sal, porque a sal, tadinho, né? Queima a pele dele, ele tem que se mover. Catei sal, ele deu um pulo, catei o cabo de vassoura, fui para trás dele assim. O cabo de vassoura, pastor? É, porque ele pensa que é cobra. Eles têm medo de cobra. E o problema é esse, onde tem sapo, é perigoso cobra vir atrás. Por quê? Porque é um predador natural. Ele come sapo. A cobra come sapo, é um predador natural. Do sapo é a cobra. Então, onde tem cobra, tem sapo, toma cuidado. Onde tem sapo, tem cobra, toma cuidado. E o que acontece? Eu pus o cabo de vassoura, ele foi embora. E eu falei, fecha direito essa porta aí para não entrar de novo. Quer dizer, de coisa simples eu estou te falando, há coisas que vai transformar a tua vida. O Espírito Santo fala. O que você tem que aprender é não resistir ao Espírito Santo. E como é que eu sei, pastor? O Espírito Santo ele não fala nunca contra a palavra. Uma das funções do Espírito Santo é testificar aquilo que Jesus fala. O que é testificar? Confirma. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não tem compreensão da palavra. Por isso que Pedro falou, não, mas porque ele não tinha compreensão ainda da obra da redenção. Que ele havia sido, os gentios realmente eram imundos, mas agora não eram mais, tinham sido purificados. Se você continuar lendo o capítulo 10 de Atos, você vai encontrar a família de Cornélio, e você vai ver a visita de Pedro, e você vai ver Pedro falando, agora eu entendo. Porque quando as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, ele fala assim, agora eu entendo que Deus não faz diferença de pessoas. Porque até aquele momento ali, ele não tinha o entendimento. Então tem muitas pessoas que o Espírito Santo fala, ela não entende que é o Espírito Santo porque ela não tem entendimento. E ela resiste, busca o entendimento, não resiste ao Espírito Santo, ele fala, ele conversa, olha lá, ó. Então Pedro começou a falar, 10:34 de Atos. Então Pedro começou a falar, e ele disse, agora sei que de fato Deus trata todos de modo igual. Ele não faz diferença. Coloca na Nova Almeida atualizada. NAA. Não faz, pastor, não faz. Não faz. Então Pedro começou a falar e disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. NVI. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vai naquela tradicionalzinha que a gente está acostumado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que é fazer acepção, pastor? Tratar de modo diferente. Ele não trata. Ele percebeu que agora todos eram iguais perante aos olhos de Deus. Todos eram puros por causa da obra que foi feita por meio da pessoa do Senhor Jesus, a chamada obra da redenção. Que você tem que compreender essa obra. Porque, pastor, olha, irmão, vou falar uma coisa a você, é meio difícil alguém estar verdadeiramente salvo sem ter essa compreensão. Porque se você tiver a compreensão da obra da redenção, pode acontecer o que for, você nunca vai abandonar a igreja. Mais do que isso, mais importante, você nunca vai abandonar a palavra. Nunca. Nunca. Porque tem pessoas que o seguinte, elas até abandonam porque elas resistem a uma palavra que foi entregue a elas. Elas não querem aceitar. Ficam bravas com o pastor, se revoltam com o pastor, acham que o pastor é bruto, mal educado, mas na verdade não. É ela que está resistindo à palavra, ela não quer abrir mão de algo. Poxa, eu demorei 5 anos para ser batizado no Espírito Santo, mas por que eu demorei 5 anos? Porque Deus estava me castigando? Não, porque eu era estúpido e burro, e demorei 5 anos para abrir mão de algo que impedia o Espírito Santo de morar em mim. Eu me agarrei àquela porcaria, aquele engano, e não abri a mão.
Deus querendo me batizar no Espírito Santo, desde o primeiro dia que eu aprendi que era preciso ter o Espírito Santo. E eu comecei a buscar desde o primeiro dia. Só que eu não queria abrir mão, ou seja, eu não queria seguir as instruções. Como que Deus vai te abençoar? Como que Deus vai me abençoar se eu resisto ao Espírito Santo? Se eu não aceito as instruções? Se eu quero servir do meu jeito, da minha maneira? Se o pastor não pode falar nada, se ele fala, eu fico chateada, eu fico chateado, fico bicudo, bicuda. Como que Deus vai conseguir te abençoar? Me explica. Ele não vai. Ele não vai. Eu tenho que entender que tem coisas que eu não vou gostar de ouvir, mas eu preciso. Eu preciso. Se eu quero a manifestação de Deus na minha vida, eu tenho que aprender a aceitar. Não é só compreender, mas aceitar e viver a orientação que Ele me traz. Você compreende, não? Eu tenho que saber por que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo. O Espírito Santo falou aquele dia com aquele pregador. Você conhece ele? Conheço. Ele não tem carro. E o Kiko? Ou seja, o que eu tenho com isso? Dá teu carro para ele. Sim, senhor. Teu carro. Passou algum tempo. Ele estava em outra palestra. Só que dessa vez, ele estava assistindo. E um grande empresário estava dando uma palestra. E o Espírito Santo chega para esse grande empresário. Conhece o Kennedy? Conheço. Ele não tem avião. E o Kiko? Dá o teu avião para ele. Sim, senhor. Quantos de vocês teriam coragem de fazer isso? Você não tem coragem nem de dar oferta, às vezes. Seu pastor pede, você murmura, reclama. Como que o Espírito Santo te responde? Se você resiste. Como que o Espírito Santo te responde? Se você coloca outras coisas em prioridade. Como que você quer que o Espírito Santo te responda? Se você não se permite ser resposta de oração dele para outras pessoas. Como? Como? Eu sei que às vezes o que nos é orientado, às vezes o que nos é falado, eu sei que às vezes é difícil. Eu fico imaginando Pedro, o dilema dele. Ele foi criado nessa cultura. A vida toda. Ele aprendeu. Você sabe que é criado nessa cultura, não conversa com gentil. Não senta perto de gentil. Não come, não entra na casa de gentil. Não deixe gentil entrar na tua casa. Por quê? Porque eles são impuros. São sujos. Você vai ficar contaminado. Deus não vai poder estar com você. Aprendeu isso a vida toda. Mas uma obra tinha sido feita, e ele não tinha um entendimento dessa obra, apesar de andar com Jesus. Apesar de ter visto Jesus ir à cruz. Apesar de ter visto Jesus ressuscitado. Ele viu Jesus ressuscitado. Ele conversou com Jesus ressuscitado. Aquela passagem bíblica que você vê, dele Jesus perguntando para ele, Pedro, tu me amas mais do que os outros discípulos? Ele fala, Senhor, eu amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas mais do que os outros discípulos? Senhor, eu amo. Cuida das minhas ovelhas. Pergunta na terceira vez, Pedro, tu me amas mais do que os outros discípulos? Ele se entristeceu e falou, Senhor, o Senhor sabe tudo. Essa conversa foi depois que Jesus ressuscitou. Foi depois que Jesus ressuscitou. Ele tinha traído Jesus. Por isso que na terceira vez ele fala, o Senhor sabe que meu amor não é aquele amor que eu achava que eu tinha, né? Em outras palavras, na hora do vamos ver, o Senhor viu que eu dei para trás, né? Eu falhei, pisei, errei. Aí Jesus explica para ele que ele ia crescer, que ele ia amadurecer. E que ia chegar o momento que ele ia ser levado, mesmo sem querer, ele iria, para poder glorificar a Deus. Então a pessoa que realmente ela está com Deus, mesmo que algo que ela não quer, ela faz. Ela faz. Por quê? Porque o que importa é a vontade de Deus para ela. Mas para isso precisa crescer, né? E para crescer tem que se alimentar por o leite não falsificado, para que por ele vades crescemos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, se eu não me engano. Para que por ele vades crescendo. Precisa se alimentar desse puro leite racional. Mas às vezes é aquele negócio, né? E se o pastor chama atenção, por que não está orando, por que não está jejuando, por que não está lendo, porque
Ele pensa que ele é quem? Coloca a Nova Almeida Revista. Deixando, pois, é você quem tem que deixar. Tem coisas que Deus faz para você. Tem coisas que é você que tem que fazer. Você não consegue fazer sozinho, pede ajuda dele. Mas é você que tem que fazer. Compreende? Sim ou não? Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e todas as... Oh, para com esse negócio de ficar reclamando. É porque o pastor é branco demais. Porque o pastor é preto demais. Porque o pastor é gordo demais. Porque o pastor é magro demais. Porque o pastor fala muito alto. Porque fala muito baixo. Porque o pastor pede muito. Porque o pastor não pede. Mas toda hora tem alguma coisa para reclamar. Para. Por quê, pastor? É uma coisa que você tem que remover da tua vida. Por quê, pastor? Atrapalha o teu crescimento. Por quê, pastor? Porque atrapalha o teu relacionamento com Deus. Coloca diante dele. Qualquer coisa em oração, coloca diante dele. Coloca diante dele. O homem de Deus, Deus fala com ele. Se ele não quer ouvir, Deus remove ele. Coloca outro que ouve. Fica em paz. Mas fala com ele, em vez de murmurar. Leva a vida a sério, gente. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Olha o versículo 2. Desejai afetuosamente, com meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades. Tem que se alimentar, senão não cresce. Não cresce. Eu já contei para vocês, faz pouco tempo agora, coisa de mês e meio, eu estou vindo cedo, quarta-feira, para fazer o culto. Estava com o propósito de fazer jejum toda quarta-feira. E estou vindo. E aí eu falei, Deus, estava pensando aqui. Estou vindo. Caminhando. Eu estava pensando aqui. Falei, tudo é pela fé. Eu falei, então, as coisas não acontecem porque eu me esforço, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu leio. Não acontece. Acontece pela fé. Não é verdade. O Espírito Santo falou, sabe o que para mim? É verdade. Mas quer crescer espiritualmente? Quer evoluir espiritualmente? Tem que se exercitar. Falei, então bora jejuar, bora orar, bora ler. Ou seja, o meu jejum, a minha oração, a minha dedicação, o meu esforço, ela vai cooperar para o meu crescimento. A manifestação de Deus. Pela fé. É pela fé. Você entende, não? E quanto mais adulto eu for, com mais profundidade, eu vou compreender. E maior vai ser a minha força. Maior vai ser a minha fé. Agora, tem gente que tem que brigar para fazer um jejum. Fica inventando desculpa toda hora para não fazer um jejum. Já viu aquela mulher que quer fugir do marido? Está com dor de cabeça. Está enjoada hoje. Sei o que aconteceu, está cansada. Não pode fazer isso, mas ela faz. Tem gente fugindo de Deus da mesma maneira. Sempre inventa uma desculpa para não jejuar, para não orar, para não ler a Bíblia. Sempre tem um porquê. Mas só que o prejuízo de quem é? Imagina como é que não está um relacionamento desse, marido e mulher. Misericórdia. Que casamento desgraçado e miserável. Misericórdia. Imagina como é que não está um relacionamento dessa pessoa com Deus. Você tem que entender. Abrir os olhos. Respeitar a palavra. Amém? Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.